O algo a mais que você faz vai fazer uma diferença entre milhões de outros que não estão fazendo. Imagine que grandes profissionais sentem com você e te contem como chegaram onde chegaram, quais as estratégias usadas, os erros, os acertos. Isso faria diferença na sua vida? Esse é o objetivo do LBcast, Life Business Cast. Repare que no nosso símbolo existe uma árvore. Essa árvore, ela representa o que essas pessoas excepcionais plantaram no passado, cultivaram com inteligência, sabedoria, conhecimento de causa e hoje colhem em formato de liberdade financeira, prosperidade, geração de empregos e, no caso do nosso convidado de hoje, que também é a parte fundamental desse projeto, levar empresas novamente aos negócios e pessoas novamente à vida. Qual é o currículo dele, Carol? Marcos Antônio Françoia, bacharel em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Engenharia Econômica e Controladoria, MBA Executivo Internacional, eu não sei falar isso aqui em inglês, eu vou pular. MBA Corporativo, pós-graduado em Gestão Empresarial com ênfase em Recursos Humanos, FGV, que eu não sei o que significa, formado pela Universidade de Ohio. Entendi. Tá difícil esse currículo aí. Peraí. Eu vou fazer direito. É Master em Training em Programação. Master e Training em Programação. Pós-graduado em Gestão Empresarial com ênfase em Recursos Humanos, formado pela FGV, Master Training em Programação Neurolinguística, MBA em Agroenergia. Já deu para entender que se a gente continuar esse currículo, a gente não termina esse vídeo hoje. Mas o que eu quero saber mesmo é quem era o Marcos Françoia antes de ser um empresário, antes desse currículo extenso. Só para contextualizar, para quem não é desse mundo do agro, o Roberto Cheniachique disse que o Marcos Françoia é a maior autoridade em liderança visionária do país. Mas eu quero saber quem era antes de ser empresário, antes de ter experiência, antes de tudo. Quem era? É engraçado você falar isso, Marlon, porque eu estava vendo aqui a Carol ler o currículo e uma vez falaram assim para mim: nossa, o maior orgulho que você deve ter de ter um currículo extenso assim. Eu falei, tá, eu tenho, mas tem hora que eu também tenho vergonha de falar meu currículo. A pessoa falou assim: mas por que você tem vergonha de falar o seu currículo? Eu falei assim: porque tem gente que não entende, acha que a gente é um nerd que ficou a vida inteira só estudando, né? Mas uma outra pessoa virou para mim um dia: cara, você tem que ter sim um orgulho enorme de falar o seu currículo, porque aquela história assim, não importa o que você fez para atingir tudo isso, quanto tempo você gastou para tudo isso, importa é o conhecimento que você tem e como você pode transferir esse conhecimento para os outros, né? Então se orgulhe sempre de falar o seu currículo. Então eu estava ouvindo a Carol falar o currículo aí, e ela enroscou, só faltou ela falar no meio do caminho assim: nossa, como esse negócio é grande, como eu já escutei antes falarem. Mas até para isso eu tenho uma dica que eu dou em sala de aula para os alunos, né? As pessoas falam assim para mim: nossa, professor, o senhor tem um currículo extenso, né? Mas vocês também podem ter um currículo extenso. É uma estratégia de como você desenvolveu o seu conhecimento. Eu tinha um gerente no passado que dizia assim para mim que sempre que você vai crescer, né, na parte educacional em termos de aprendizado, procure crescer para cima, né? Crescer para cima parece estranho, mas o que ele queria dizer? Faça sempre alguma coisa ligada à mesma área. Então, você fez contabilidade, que é o meu caso, bacharel em ciências contábeis, né? Aliás, você não falou que eu sou bacharel em ciências contábeis, faltou aí no currículo, hein? Aí ele falou assim: você vai fazer contabilidade, ok, bacharel em ciências contábeis, e depois não vai fazer enfermagem, né? Porque sai fora totalmente daquilo que você fez. Vai fazer uma pós-graduação em controladoria, foi o que eu fiz. Vai fazer uma pós-graduação em contabilidade, vai fazer um mestrado na área ligada à administração de empresas. Então você vai crescendo, em vez de ficar andando de lado.
Porque às vezes algumas pessoas ficam andando de lado. Então ele faz mecânica, depois ele vai lá. É conhecimento do mesmo jeito. Sim. Inclusive, às vezes atrapalha o currículo. Até pode ser, porque a pessoa, como eu já conheci dentro da minha própria família, que ficou pulando de galho em galho e não definiu exatamente qual era a profissão que queria seguir. Então ele não era um especialista numa profissão, ele era geral, né? E não se deu bem profissionalmente, acabou não se encontrando. Então ele falava assim, não caminha como caranguejo, né? Fala caminhar como caranguejo, eu lembro daquela dancinha que tinha do Pânico antigamente, lá do Siri, lembra da Siri? Mas toda vez que eu falo isso eu lembro disso, não sei porquê. Mas eu falo para os alunos, ó, vocês também podem ter um currículo assim, porque uma pós-graduação que eu faço, quando eu vou fazer uma pós-graduação ligada à mesma área, né, eu consigo eliminar as matérias que eu já fiz. Então, uma pós-graduação que tenha lá 25, 26 matérias, eu vou fazer 23, vou fazer 22. Daí eu vou fazer uma terceira pós-graduação, eu vou fazer só 18 matérias. Então, o tempo que eu vou fazer, o gasto para fazer é menor. E aí você consegue estudar menos, né, num tempo menor, sim, e ter um currículo maior. É uma estratégia. Marcos, esse assunto de crescer para os lados, né, vamos dizer assim, isso não está ligado também a pessoa não sabe o que quer, ou de repente ela entra num curso só porque dizem que dá dinheiro e sem paixão nenhuma? Sei lá se eu devo entrar muito nessa questão, mas pode sim, né? A falta de opção da pessoa de realmente compreender o que ela quer, né? Porque tem que se conciliar sim com o financeiro, lógico que tem que conciliar, porque a gente não deve pensar que nós temos que fazer o bem, mas quanto mais você fizer para ganhar dinheiro, mais possibilidade de fazer o bem você tem, né? Então as pessoas falam assim, mas eu trabalho para ajudar os outros, ok, tá, legal, só que quantas pessoas você consegue ajudar hoje só trabalhando para ganhar o suficiente para ajudar os outros? Se você trabalhar para ter uma empresa grande, para ter condições financeiras e ajudar muito mais as pessoas, não é melhor? Muito melhor. E as pessoas não pensam isso. Mas para quem é rico não passa no buraco da agulha lá, não tem essa história na Bíblia, né? É mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Enquanto a gente ficar com essa mentalidade, a gente vai ficar com uma mentalidade de pobreza. E ser rico não é pecado, né? Ganhar dinheiro não é pecado, né? Então você tem que sim escolher uma profissão que lhe agrade e através dela você possa ganhar muito. E ganhando muito, você possa distribuir muito, porque distribuindo muito o retorno também existe. O retorno para você é muito maior e automaticamente você consegue distribuir ainda mais. Porque é assim que funciona. É um ciclo energético, isso não tem. Mas eu não respondi a pergunta inicial sua. Quem era você, né, antes desse currículo? Eu era um menino que ficava trancado dentro de casa, tinha asma, asma das graves ainda, que com falta de ar direto, extremamente tímido, magricelo, extremamente magro, parecia assim que realmente eu passava fome, mas nunca tivemos esse problema na nossa família, a gente foi sempre humilde, mas não nesse nível de passar fome. Magro, né, e eu tenho muitas histórias com relação a isso, extremamente tímido, e por ser muito magro, eu ouvia muito meus pais dizerem, até por ter a asma que atacava, não podia praticar esporte, não podia fazer nada, né? Então meus pais olhavam para mim e falavam assim que esse menino era doente, né? E tem uma passagem para vocês entenderem essa história, que uma vez fazendo um curso de liderança, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu vou contar umas histórias aí para vocês. Primeiro eu queria também dizer que é um orgulho estar aqui participando desse projeto idealizado por vocês dentro do marketing da MBF, então é uma honra e um privilégio para mim estar abrindo esse processo, né? Falando aqui nesse microfone, que parece o microfone do Neymar, gente, isso aqui é bonito demais, né? Mas vamos lá, eu não lembrava dessa história até eu fazer um curso de liderança, onde nesse curso de liderança a gente fez alguns processos regressivos,
né, de acesso a informações travadas na nossa mente, que estão aqui guardadas no nosso inconsciente e que a gente não lembra mais. Então a gente fez um trabalho de resgate dessas coisas que são hoje travas na nossa vida pessoal. E são as crenças limitantes. Geram as crenças limitantes. Mais profunda ainda do que as crenças limitantes. Aí eu, fazendo esse trabalho, aconteceu o seguinte: eu estava lá deitado no chão, respirando muito pesado, alguém chegou para mim e falou assim: o que você está sentindo? E eu, como um cara extremamente lógico, eu fiz isso no ano de 1999, então eu estava aí com 40 anos, né, 39 anos, e aquele cara é extremamente lógico, que essas coisas malucas não existem. Fui porque forçaram eu ir, sabe aquela coisa assim? E aí a pessoa falava assim para mim: o que você está sentindo? Eu falava: nada. E escutando outras pessoas sentirem alguma coisa. Aí vinha: o que você está sentindo? Eu falava: nada. Na terceira vez a pessoa veio: o que você está sentindo? Eu: nada. Eu pensei assim: se vier mais uma vez eu vou falar alguma coisa que eu estou sentindo para ela parar de me encher. E aí a pessoa veio e falou assim para mim: o que você está sentindo? Eu falei para ela assim, tem a piadinha: estou sentindo nada, né? Eu fiz assim: eu estou vendo eu estou vendo uma coisa escura, assim, um recorte de jornal. Aí a pessoa fez: quantos anos você tem? 7 anos de idade. O que é esse recorte de jornal que você está vendo? É aqueles recortes que você corta assim, abre assim, uma família inteira. E quem que são essas pessoas? É meu pai, minha mãe e meu irmão. E onde eles estão? Eles estão na plateia. E você está onde? Eu estou num palco. O que você está fazendo no palco? Eu vou apresentar uma peça teatral. Você vai apresentar uma peça teatral? E por que você está nervoso? Porque eles acham que eu sou doente, que eu não vou conseguir. E por que eles acham que eu sou doente? Porque eu sou magro. Eu entrei no processo regressivo e as coisas começaram a vir na cabeça, resgatando todo um momento onde eu rompi a barreira. Eu fui o melhor aluno da escola. E por ser uma escola de padre, eu lembrei que no primeiro dia de aula, quando nós chegamos na escola, eu e minha mãe, o padre veio e falou assim: o Batutinha vai começar a estudar. Minha mãe falou: padre, ele faz 7 anos esse ano, né, em abril. Aí o padre virou e falou assim: não, ele não vai conseguir ir bem na escola. Ele é muito novinho, mas só faltou ele falar assim: ele é doentinho. E eu provei, porque eu fui o melhor aluno da escola, né? Da escola, não é só da classe, né? E isso veio tudo na memória nesse resgate, né? Que então eu era o Marcos François, aquela pessoa. Então eu estou dando ideia para vocês de como era uma vida assim, que ela era fechada, porque tinha uma doença por trás, e além da doença, tinha todo aquele cuidado da família que acabava criando em mim também aquela sensação de que eu era impotente. Mas em vez de eu me guardar, eu penso assim, né? E falar assim: não, eu sou doentinho mesmo, eu sou isso que eles estão falando. Eu fiz o contrário, eu tenho que provar que eu sou bom. Tanto que no resgate desse negócio, eu comecei a repetir essa frase: eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que provar que eu sou bom. Daí elas perguntavam: mas por que você tem que provar que você é bom? Porque eles acham que eu sou doente, porque eles acham que eu sou doente. Não, mas você não é doente. Não, eu não sou. E aí veio, tem toda uma história mais além disso, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como isso pega na gente. E eu rompi essa barreira. De alguma forma te motivou. Me motivou a fazer mais e provar que eu podia ser mais. E para vocês terem uma ideia, naquela escola, na minha classe, eu virei líder de turma. Porque eu saí daquela parte tímida minha e me realizei. Porque por me dar bem na escola, por professora daí paparicar, achar que eu era inteligente, pôr eu no teatro para fazer, eu fazia o teatro, deu um reforço positivo. Aí eu comecei a virar um líder de turma. O pessoal queria me seguir, queria ser meu amigo, coisa que antigamente eu era o patinho feio, ninguém queria ser ninguém. Então ninguém queria que eu fosse jogar bola na rua, porque eu não ia conseguir jogar. Além de ser ruim de futebol, eu só atrapalhava. Você era café com leite? Não, eu era o último a ser escolhido, nem café com leite, eu era o desastre. Mas e eu lembro muito da sensação que eu ficava, por exemplo, na janela da minha casa, que tinha uma janela grande, né, daquelas quadriculadas de vidro de antigamente. Eu ficava atrás da janela vendo a criançada brincar na rua. Então a imagem minha hoje que eu faço olhando de fora é uma criança dentro
extremamente triste, fechada numa sala, com vontade de se abrir para o mundo, né? E que um dia, em determinado momento, abriu essa janela e pulou a janela. Mas não deixa de até hoje eu ter momentos onde eu fecho essa janela, me coloco lá dentro de novo, e a hora que eu percebo, eu falo, opa, você tem que abrir a janela e sair, cara, porque você não é essa pessoa que está atrás. Ficou, né? Então o Marcos, que você fala assim, antes desse currículo, era uma pessoa extremamente tímida, né, que foi desenvolvendo. E aí eu fui trabalhar numa empresa, e nessa empresa começaram a surgir as oportunidades para crescer profissionalmente, porque aí eu fui conhecendo pessoas que foram falando para mim, inclusive, você pode, né? Porque a síndrome do patinho feio, ela continuou por muito tempo, e às vezes ela ataca ainda, né? Mas sempre teve aquele que vinha e falava assim para mim, de forma direta e indireta, você pode, você pode, você pode. E eu preferi acreditar neles. Olha só, você era o patinho feio, mas para isso não atrapalhar a sua vida, você começou a agir como o cisne, aí se tornou o cisne, aí se vem aquele negócio, o patinho feio, aí depois volta para o cisne. Mas e aquelas pessoas que elas eram o patinho feio, e elas continuam insistindo no patinho feio, até para justificar algumas coisas, quando vem algum problema, ela insiste em ficar ali no patinho feio. Ô, Marlon, Carol, é assim, até vocês sabem, porque vocês estão aqui comigo direto, a gente desenvolve muito trabalho de mentoria com empresários, com pessoas que querem desenvolver a carreira, né? Além de fazer todo o trabalho de consultoria da gestão empresarial. Muitas pessoas ainda se deixam vencer pela pressão externa, né? E o que é vencer pela pressão externa? É aquela coisa assim, de se colocar no ar de inferioridade, porque ela teve alguns momentos da vida dela que criou um bloqueio de inferioridade nela, ela se sentiu inferior, aquilo ficou enraizado nela, e ela, com o tempo, ela não consegue sair disso. Então, quando o ambiente externo começa a devolver essa questão para ela, colocar isso em questionamento, em vez dela sobressair, ela se afunda ainda mais. O que eu falo é que as pessoas têm que acreditar no seu potencial. E, de novo, o ambiente externo, cara, tem que ser eu, porque se eu não der o máximo de mim, ninguém vai dar por mim. As pessoas até podem te ajudar por um tempo, te apoiar por um tempo, só que elas enjoam de você também, né? Porque as pessoas têm que viver, né? Então não adianta ficar batendo que eu sou ruim, sou patinho feio. Cara, o melhor cara do mundo, tá? Tem hora... Não, se eu pudesse ser prepotente e arrogante no sentido de que eu sou foda, eu vou ser. Sim. Mas sempre com o respeito do espaço dos outros, né? Quando eu digo ser prepotente e arrogante, não é no mau sentido. É aquela coisa assim, eu não quero que as pessoas tenham essa ideia de mim. Eu quero que elas olhem para mim e falem assim, pô, esse cara acredita nele, gente, ele é foda. E é assim que eu procuro vender o meu peixe hoje. Sim. Mas não é só vender sem realmente ter conhecimento daquilo que eu estou tentando passar para frente. Eu tenho que saber fazer. Porque também eu não vou ser mais um picareta no mercado. Exato. Me veio uma coisa em mente aqui, que quando você começou a sua formação lá atrás, era uma época bem mais complicada do que hoje. Hoje está muito mais fácil conseguir um preparo, uma formação, né? De casa a pessoa pode até estudar. Naquela época era bem mais fechado. Você imaginou que você iria conseguir? Assim, você teve algum apoio inicial para conseguir dar esse primeiro passo? Se eu não consigo lembrar da sua pergunta, você pergunta outra vez, tá? Mas vamos lá, deixa eu concatenar as ideias aqui. Eu gosto de falar desse assunto, sabe por quê? Porque assim, como eu disse para vocês, eu era o cara lá atrás da janela, né? Aquele cara tímido, com asma, que não saía de casa, né? Que não jogava futebol, que era magricelo pra caramba, sabe? Coisa... Aí você fala assim, como é que você conseguiu sair disso? Primeiro, realmente era uma época muito mais difícil, porque hoje também tem as dificuldades, né? O acesso ao estudo era escola pública, eu estudei em escola pública, só que aquela história,
comecei lá numa escola de padre, que ela não era pública, ela era particular, mas com um custo muito baratinho. A escola era tão baratinho que a escola fechou, né? Quando ela fechou, eu fui transferido para a escola pública. Aí quando eu fui para a escola pública, eu também dei o máximo de mim dentro da escola para ser um dos melhores, mas não porque eu queria ser o melhor, porque eu simplesmente gostava de estudar. Eu não ia lá para perder tempo. Eu falava, se eu estou aqui, eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que estudar para aprender alguma coisa. Então, estudei em escola pública. Aí se perguntasse para mim assim, o que você queria ser? Eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser agrônomo, porque eu gostava de cuidar de plantas em casa. E mais, vocês veem como que as coisas nascem, né? Meu pai tinha uma lojinha que era que sustentava a gente. Então ele levava eu, às vezes, para fazer serviço de banco junto com ele. E quando chegava no banco, os bancos contavam dinheiro no caixa. Naquela época era muito dinheiro que circulava em espécie, né? Então eles contavam o dinheiro no caixa, depois eles pegavam aquelas borrachinhas de elástico e colocavam assim. Aí o cara do caixa dava uma punhadinha de elástico para mim. Eu chegava em casa, cortava um monte de jornal, né, em tamanho de dinheiro, de nota de dinheiro, e ficava contando. Contando, amarrava os pacotinhos, depois eu colocava, daí eu colocava valor nos... Eu era meu banco, né? Fazia um sacolinha de dinheiro, mas era só jornal, gente, não tinha dinheiro nenhum. Mas olha, aí eu fico imaginando assim, que é o que a prosperidade mostra, né? Eu estava criando na minha mente, sem ninguém falar para mim, uma prosperidade, porque eu me imaginava com dinheiro na mão, com muito dinheiro na mão. Porque se você lê os livros que ensinam sobre prosperidade, todos eles falam que você tem que fazer amizade com o dinheiro, você tem que gostar do dinheiro, né? Para que ele venha para você, porque senão você cria a barreira de não querer dinheiro, então você vai ser pobre. É mais ou menos desse jeito. Tem gente que fala, né, que a pessoa começa a ganhar dinheiro, sobe a cabeça, estraga a pessoa. Sobe pra cabeça. Tem qualquer coisa do diabo. E se ninguém falou para mim isso... Né, que foi bom que ninguém contou nada disso para mim lá na época, meu pai e minha mãe não falaram isso para mim, que eles eram os meus contatos, eu contava dinheiro, era dinheiro de papel, mas eu contava dinheiro, né? Aí meu pai deu aquele banco imobiliário para mim, aí eu comecei a mexer com o banco imobiliário, né? Ganhar dinheiro comprando apartamento, vendendo apartamento, comprando, né, imóveis, né? Era o mundo dos negócios na sua cabeça. Só que tudo isso foi me alimentando de uma forma. Mas se perguntasse o que eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria fazer. Você não sabia, mas eu falava que ia ser engenheiro agrônomo. Uma paixão subjetiva. Aí começa aquela coisa. O desemprego era enorme, gente. A dificuldade das pessoas era enorme. Era só gente dispensada, era notícia de gente sendo mandada embora, não sei o que, das empresas, tal. Quando completou 14 anos, a regra em casa era assim: você vai trabalhar. Não vai ficar em casa. Só que a minha história começou um pouco antes do trabalho. Eu com 12 anos resolvi que eu queria trabalhar. Por quê? Porque na escola eu tinha uns amigos que eram jornaleiros e eu via que eles tinham o dinheirinho deles para comprar alguma coisa. E aí eu tinha que depender tudo da minha família. Aí eles arrumaram uma vaga de jornaleiro para mim com 12 anos. E aí tem toda uma história do jornaleiro, mas eu vou pular porque senão a gente não conta a história que eu queria contar. A história do jornaleiro, depois se vocês quiserem eu conto. E eu fui trabalhar com 12 anos como jornaleiro. Então, com 14 a gente tinha a regra que tinha que trabalhar. Eu comecei trabalhando com 12, tá? Então eu vim me dedicando nesse sentido, aprendendo e desenvolvendo. Aí quando começou a chegar 12 anos, aí tem toda uma história que eu fui trabalhar numa grande empresa. Né, que teve uma pessoa que foi essa até hoje. É muito boa. Conta pra gente essa história. Não, essa eu não vou contar agora, porque eu tenho que terminar essa história. Me perdoe, senão eu não conto mais. Mas que é a história do japonês, né? Sim. Que todo mundo pede pra eu contar. Mas essa pessoa, ela foi um mestre, porque tá aí ainda, né? É um mestre na minha vida. Então ela me abriu um espaço. Quando eu fui estudar, eu não sabia o que fazer. Daí eu vou fazer técnica de administração de empresas. Por quê? Porque era mais fácil. O que eu vou fazer? Não sei o que eu quero fazer, mas veja como é o inconsciente trabalhando a favor. Eu fui lá fazer técnica de administração de empresa. Quando terminou técnica de administração de empresa, tem que fazer uma faculdade, mas era tudo faculdade paga, né?
Ah, tá bom. Qual era a melhor faculdade para passar? Para a faculdade particular, porque eu não ia conseguir, achava eu, né, que não ia conseguir, porque a síndrome do patinho feio ainda existia. Né? Passar na universidade pública. Sim. Então eu tinha a Exalc lá em Piracicaba, que era o sonho, né, que até hoje, da USP, uma das maiores do mundo em termos de agronegócio, né? E eu falava que eu queria ser agrônomo, então desisti do sonho de agrônomo, porque eu não ia, na minha cabeça eu não passaria na Exalc, mas era inconsciente trabalhando. E aí o inconsciente levou eu para fazer administração de empresas. Eu fiquei 1 ano fazendo administração de empresas, saí para cumprir o exército, né? 1 ano de exército, eu cumpri. Aí eu voltei e entrei em contabilidade, bacharel em ciências contábeis. Ou seja, eu comecei a ir atrás dos números, ir atrás de onde circula a grana, de onde devia a grana circulando, né? E me formei em ciências contábeis, e aí fui desenvolvendo a minha carreira nessa área. Mas para vocês verem com o agronegócio, que era o negócio que ficava lá na minha cabeça lá atrás, que eu quero ser um agrônomo, ele fez parte da minha vida, porque aí eu fui trabalhar em empresas do agronegócio e hoje a gente como vocês sabem, especialistas no agronegócio, né? Mexendo com diversas culturas no trabalho que a gente faz aqui, milho, soja, cana-de-açúcar, principalmente, né? Então, olha como as coisas conspiram, né? Ninguém chegou para mim um dia e falou assim, cara, conta dinheiro porque você vai criar aproximação com o dinheiro, você vai gostar de querer ganhar, né? Ninguém chegou para mim e falou assim, mentaliza que você vai ser alguém que vai trabalhar com agronegócio, porque você vai virar com agronegócio. Pessoal, mas o universo conspira. Só para vocês entenderem, a MBF é uma das empresas mais renomadas do ramo do agronegócio. Outros ramos também. Pesquisei no Google, MBF Partners ou MBF Agribusiness. Pode continuar. Mentaliza que você busca e consegue aquilo que você quer. Ninguém nunca falou isso para mim, mas aconteceu, a prova está aí. Então, até você tinha feito outra pergunta que eu falei, lembra que eu vou fazer depois. Se alguém te apoiou nesse momento para você dar o primeiro passo? Então, vamos lá, questão de apoio. Eu nunca tive uma pessoa que veio para mim e falou assim, vai, o caminho é esse, segue. Enquanto lá até 12 anos de idade, tá? Mas a educação que eu tive dos meus pais, indiretamente, era isso. Porque se tinha uma coisa que eles exigiam, era assim, vocês vão estudar. E vai trazer nota. Vai trazer resultado, né? Outra, a união de família. Então, isso é a base que a gente precisa para ter uma criação. E aí vem aquela questão assim, de fez amizade com o dinheiro, cresceu, tal, mas tá bom, aonde vem o lado social, o lado da distribuição? Vem justamente deles, né? Porque meu pai era uma pessoa, tanto meu pai como a minha mãe, muito preocupada em ajudar as pessoas. Então, eles sempre queriam ajudar as pessoas. Sempre que possível, eles estavam ajudando de uma forma ou de outra. Então, esse aprendizado, essa cultura, também veio deles. Então, ganhar dinheiro é bom, distribuir melhor ainda, vai ganhar mais dinheiro ainda e vai distribuir mais ainda. Não sou milionário, a MBF é uma empresa que, graças a Deus, está muito bem no mercado, completa 30 anos no ano que vem, mas permitiu eu ter uma boa vida e construir uma família também com uma qualidade de vida diferenciada. Exato, e várias outras pessoas também. Também, por mais que aí eu venha o patinho feio que tem vergonha de assumir as coisas, a gente sabe através das mensagens que a gente recebe, das notícias que a gente recebe, que não são poucas, depoimentos, das pessoas que conseguem transformar a vida delas através do trabalho da gente ou das palavras da gente. Mas eu também sempre falo isso, não sou eu, não é a empresa. A empresa consegue desenvolver um trabalho bom nas outras empresas e trazer as empresas novamente aos negócios quando os proprietários permitem que se façam as mudanças, né? Como há casos que a gente faz toda a transformação e depois que sai de lá de dentro o proprietário volta para a mesma ação que ele tinha antes e quebra a empresa de novo. E trazer as pessoas novamente à vida
né, que é a outra fase dos nossos slogans, trazer empresas novamente aos negócios e pessoas novamente à vida. É a pessoa que faz o esforço, não é nós, a gente só mostra o caminho. É porque não dá, que não é uma instituição de caridade, que você bota todo mundo aqui dentro, tranca na chave e fala o seguinte, ou você muda ou você não sai mais aqui de dentro, não é isso. É uma oportunidade que fornece, né? Uma oportunidade, se a pessoa quiser agarrar, nós estamos do lado. Então, através disso, e eu acho que dentro desse programa aqui, que inclusive é a ideia, né, trazer pessoas que inclusive passaram por esse processo de aprendizado e resolveram fazer a mudança na vida dela, ou fazer a mudança na empresa dela, né? Mas de novo, a gente aqui não faz milagre não, a gente cria oportunidades, a gente mostra caminhos. Exato, me veio mais uma coisa, que eu desconfio que vem lá de trás, de quando o homem tinha que plantar para comer, que aí quanto mais você trabalhava, mais ralava, mais você tinha depois do que comer, né? A pessoa de baixa renda, ela sua, ela trabalha e tá lá, e perde final de semana, e perde saúde, vai, trabalha, para ter como tratar a família, né? E a pessoa de classe alta também, ali, também rala, tal, vai, sua, e perde final de semana, de repente perde até a família, e vai para também na coisa não quebrar tudo, né? Só que tem um detalhe um pouco perturbador. Passam-se os anos e a pessoa de baixa renda, esse tipo de pessoa que eu estou me referindo, ela continua ralando do mesmo jeito e não está com mais liberdade financeira. Não está. E a pessoa de classe alta, ela continua ralando e não está com mais segurança, não está com mais liberdade. A taxa de evolução é muito baixa. Por que isso acontece? Assim, nós precisaríamos de 1 hora de palestra aqui para eu falar sobre isso, porque esse é um tema que eu estudo, tem até livros que eu sou coautor em capítulos de livros, onde eu explico meu entendimento sobre essa área. E entendimento comprovado, porque nesses 30 anos de empresa MBF, mais 44 anos de atividade profissional em cargos de executivo, alta direção de empresas, conselheiro empresarial, a gente vivenciou na prática a situação das empresas e por que elas entram em crise, por que as pessoas adoecem, né? Isso é a mesma coisa, os dois casos são iguais. E eu desenvolvi um método que eu chamo de ciclo da superação. Eu não digo que seria um método, seria uma forma de entendimento disso, que é o ciclo da superação. Então eu aconselho, e acho que vocês podem colocar depois aí o nosso... Vamos colocar o link do ciclo da superação aqui na descrição. Tem 45 minutos onde eu explico como funciona o ciclo da superação, né? E esse entendimento do ciclo da superação, eu só fui conseguir compreender ele a questão de 10 anos atrás, basicamente. Porque eu também vivenciava esse ciclo e não entendia por que as coisas aconteciam. Até que concatenando, mapeando, fazendo todo um trabalho de entendimento, diagnosticando as empresas e as pessoas que me procuravam para ser um assessor, um consultor de carreira, um coach, né? Eu não gosto muito de ficar falando do coach, porque o coach ultimamente também, triste dizer isso, mas depreciou-se a palavra, porque muita gente faz isso achando que vai ganhar dinheiro com isso do dia para a noite. Não é assim. O coach é extremamente importante, uma função extremamente importante, mas não se faz milagre com isso também não, né? Então eu não gosto de usar muito, mas eu sou coach desde 1999, muito antes de se falarem sobre isso, né? Eu fui estudar... Antes de ser aquela explosão. Exato, eu fui estudar o assunto, exato. Antes precisava ter uma base sólida, experiência, né? Depois foi se perdendo, infelizmente. Exatamente, então eu falo assim, então através desse entendimento, através das pessoas que nos procuram para fazer esse trabalho de coach, vou pôr aqui a palavra coach, né? Para a mudança da vida pessoal dela, para a vida profissional dela, para definir carreiras, né? Ou até para outros assuntos de projeto, planejamento que elas querem fazer de vida, né? Para conquistas na vida pessoal ou profissional. E também para as empresas que a gente trabalha,
a nosso entendimento, eu consegui mapear o ciclo da superação, né? E tem 2 etapas, 2 fases basicamente, que eu chamo, né? A fase bumerangue e a fase flecha. Mas eu não vou falar desse assunto agora, porque tomaria um tempão da nossa conversa aqui. Então eu aconselho quem se interessar a entrar lá no link que o Mário e a Carol vai deixar aí. Escreve no Google Marcos Pansói e o Círculo de Superação. Aí depois quiser escrever para mim, discutir o assunto, criticar, elogiar, estou à disposição, porque eu adoro falar desse tema. Mas existe um ciclo, e as pessoas entram nesse ciclo, então ela fica patinando, fica em loop, né? E esse ciclo tem 2 fases, só vou falar isso. Você tem a fase que você tem aqui um desejo, um sonho, uma meta, né? Que eu chamo da fase do sonhador, e é um sonho com dor. Por quê? Porque enquanto você não realiza, você sente aquela dor aqui dentro, que é um incômodo. É as pessoas que vêm, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Nossa, eu estou sentindo um aperto no peito, né? Se não for gases, cara, é alguma coisa que você não sabe, que você tem que fazer e não fez, né? Então esse desejo, você tem 2 escolhas para fazer, né? Entrar na fase flecha ou entrar na fase bumerangue. A fase flecha vai te levar ao sucesso, à prosperidade muito mais rápido. A fase bumerangue, ela pode te levar ao sucesso e à prosperidade, mas vai demorar muito mais tempo, porque a maior parte das pessoas ficam transitando nela por um bom tempo, e quando chega aqui na frente, despenca, e aqui é que que as pessoas adoecem, uma doença grave, inclusive, que acontece mal que adoece gente é empresa. E empresas quebram aqui, nesse momento. Daí, muitos resolvem, vou dar uma virada na minha vida. E começa a fase aqui de trás de novo. E vem aqui, repetem os mesmos erros, caem aqui, voltam. Então, por isso que chama fase bumerangue, né? Tudo bem, que se o cara passar, a pessoa passar por todo esse processo, que eu explico lá na minha palestrinha, passar por todo esse processo e falar, puxa vida, vou usar tudo isso que eu aprendi para dar um salto agora e ir lá para a fase flecha, joia. Mas muitos caem e voltam aqui cometendo os mesmos erros. Então você conhece algum parente, algum cunhado, você fala assim, nossa, cara, tudo que ele faz nada dá certo, está na fase bumerangue. Assiste lá, manda ele assistir também, que a partir do momento que ele assistir e entender isso, ele sai fora trabalhar só para sobreviver. Exatamente. Então, aí você fala assim, mas, cara, tá bom, quanta gente aí que cata papelão na rua e você vê a pessoa estudar os filhos e a pessoa dá um salto na vida dela? Quantas? Eu vou dar um exemplo para vocês, dentre esses vários casos que a gente tem práticos. Eu era diretor de uma usina, e uma vez a moça que fazia limpeza lá foi substituída. E a moça que veio para o lugar dela, ela se incomodava de ficar ali na cozinha sem fazer nada o dia inteiro, porque ela fazia limpeza, servia o café, fazia o que tinha que fazer, e o resto do dia ela ficava lá, de prontidão. Um dia ela bateu na sala do diretor e falou assim, que era eu, e falou assim para mim, seu Marcos, tem nada com o pessoal que possa dar para fazer? Eu falei, como assim? Falou, eu fico o dia inteiro sem fazer nada ali, e a hora até não passa, não tem nada que eu possa ajudar. Falei para ela, tem algumas coisas ali que eu vou com eles, uns documentos que pode pôr em ordem alfabética. Eu não sei ler, não sei escrever. Pô, você não sabe ler, não sabe escrever? Ela falou, não. Falei, tá, mas você já procurou? Ela falou, mas não sei nem onde procurar. Eu vim do norte, estou pouco tempo aqui, eu é boia fria, daí surgiu essa vaga aqui. Boia fria é cortador de cana, que é um termo que é usado aqui na região, era usado na região, né? E, então eu falei, tá bom. Fazer o seguinte, primeiro você vai prometer para mim que você vai estudar, aprender a ler e escrever. E mostrei os caminhos para ela procurar o Mobral, né? E ela disse que ia. Aí chamei o pessoal lá do financeiro, falei para eles, vê alguma coisa que ela possa fazer, né, que ela possa trabalhar. E aí, quando foi uma surpresa, depois de 3, 4 meses que ela já estava ajudando o pessoal lá, ela entrou na sala com uma toalha e falou assim para mim, e a Pretinha, né, a Preta era o apelido dela, ela entrou na sala e falou assim, seu Marcos, posso dar um presente pro senhor? Eu falei, pode, né? Fui eu que bordei. Ela deu uma toalha para mim escrito financeiro. Ela esqueceu o N no meio da toalha, financeiro.
Eu olhei para a toalha e falei, nossa, que legal, você que bordou. Ela falou, estou aprendendo a escrever e eu bordei essa toalha para você, para pôr no banheiro aqui da sua sala, né? Aí eu chamei ela e falei assim para ela, ô amor, estou super feliz, não sei o que, mas está escrito errado. Ela falou, como assim está escrito errado? Não, faltou o N aqui no meio. Financeiro escreve, tem um N aqui no meio, mas faltou. Ela ficou desesperada. Falei, não, você não vai levar. É o seguinte, a gente dobra a toalha e nunca ninguém reparou que a toalha estava errada. É porque ela ficava no banheiro para todo mundo frequentar. Ela ficava dobrada no banheiro, as pessoas olhavam, batiam o olho, estava escrito financeiro. A parte do N ficava na dobra, então ninguém via que estava faltando no banheiro, né? Essa moça, ela estudou, ela aprendeu a ler e escrever, ela começou a vender artigos de loja, na época era Lacqua di Fiore, depois tinha outras que tinha, que ela vendia com catálogo, sabe, de porta em porta. Ela construiu a casa dela, ela tirou carteira de motorista, ela fez o marido dela, que também era boia fria, aprender, tiver na casa deles, os filhos dele, e tem uma qualidade de vida, porque ela até viaja tudo e vive postando foto das viagens dela hoje. Conhecimento libertador. Conhecimento libertador, acho que você falou tudo, né? Agora você fala assim, que milagre que eu fiz? Gente, nenhum. Ela aproveitou uma oportunidade. Ela que veio bater na minha porta para pedir ajuda. E a hora que nós demos a oportunidade para ela, ela falou assim, eu vou agarrar essa oportunidade. Então é isso, ela podia estar a vida inteira dentro do ciclo da superação. Ó céus, ó vida. Lembra o desenho animado do Harley, lá, sei lá, que é a hiena, né? Ó céus, ó vida, ó desilusão. E ela não ficou. E as pessoas ficam aí, nós trabalhando muito, não sei o que. Ok. Primeira graninha que ganha, torra um churrasco na cerveja no final de semana e está apertado de novo no final do mês. Então, essas são escolhas. Também quer saber como é que faz para sair desse ciclo financeiro ruim? Lá também assiste minha palestra que eu tenho gravado lá, que a gente faz para as empresas na área de segurança do trabalho, né? Porque cuidar do bolso também é importante para a pessoa sobreviver bem, desenvolver bem as atividades e não sofrer acidentes de trabalho. Então, na CIPAT das empresas, eu sou muito chamado para falar sobre a saúde do seu bolso. Mas eu tenho gravado isso também lá, a prosperidade começa pelo seu bolso, está lá gravado também, é gratuito, vocês podem entrar lá no nosso e assistir, tem mais uns 45 minutos lá que vocês vão entender como o samba e pagode só pode dar problema na sua vida. Marcos, falando de oportunidade, conta pra gente a história do japonês. A história do japonês. Só antes do japonês, só um ponto dessa. Essa senhora, ela era visionária, com certeza. Ela estava na cozinha, com tempo de sobra, ela podia falar, vou ficar aqui descansando quando todo mundo trabalha, né? Mas não, ela queria ser mais útil. Nem era só questão de querer mais conhecimento, era questão de utilidade. Isso é uma coisa que eu acho incrível. E hoje em dia, é raro a pessoa querer ser mais útil, fazer mais do que é pago para fazer o que pode mesmo. É uma coisa que tá difícil de encontrar hoje. Não é raro. Talvez é uma cultura que está se pregando muito hoje em dia, de que aquela história assim, eu estou sendo pago para fazer, estou fazendo aquilo que eu sou pago para fazer. É o que a gente vai ficar aí a vida inteira. Vai ficar aí a vida inteira. É a mesma coisa. Qual é o lema aqui dentro da empresa? Vamos dar um biscoito a mais. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar isso? Que é aquela coisa assim, o cliente fecha um serviço e aí o pessoal vem para mim, mas isso não está no contrato. Eu falo, nós vamos dar esse biscoito a mais. E muitas vezes o biscoito a mais que a gente dá para o nosso cliente, que dá para uma pessoa, é o que ela vai lembrar o resto da vida. Ela não vai, talvez, nem olhar todo o trabalho que você teve para trás para só assar aquele biscoitinho no fim, que foi a cereja do bolo, né? Ela vai olhar o biscoitinho, a cereja do bolo, e vai contar para todo mundo que você faz um trabalho fantástico, só porque você deu o biscoito para ela no final. Agora, se eu ficar concentrado que não está no meu contrato, não vou fazer, esquece. E é uma cultura que está sendo implementada hoje. Infelizmente, a nova geração, aí muitos que talvez vão me ouvir,
tem essa cultura. Não estou sendo pago para isso. Não, gente, muda. Porque a sua pequena mudança perto de um universo de pessoas pensando o contrário, essa sua pequena mudança vai fazer a diferença no seu sucesso. Para melhor. É o caso daquela pessoa que às vezes passa anos trabalhando numa empresa, fazendo a mesma coisa, aí entra uma pessoa nova, a pessoa começa a subir de cargo, passar o nível dele em cargos dentro da empresa, e ele fala, poxa, o cara entrou agora, por que eu nunca recebi um aumento, ou eu nunca consegui subir de cargo, e o cara entrou agora e está subindo. Carol, a Carol é estagiária nova aqui na empresa, gente, ela está começando aqui há pouco tempo, ela nunca ouviu contar a história do Juca e o Gerson, né? O patrão estava lá na sala, daqui a pouco vem o Gerson, funcionário antigo da empresa, bate na porta, o patrão fala, pode entrar. Ô patrão, queria bater um papo com o senhor me ouve? Eu ouço, senta aí, Gerson. O Gerson foi lá, sentou do lado, falou, patrão, eu queria tirar uma dúvida, senhor. Falou assim, eu tô aqui há tantos anos na empresa, tô ganhando salário X, o Juca entrou ontem aqui dentro, não faz, sei lá, 2, 3 meses que ele tá aqui, já tá ganhando igual eu. Tem jeito de mexer no meu salário? Falou assim, putz, cara, lembrei de um negócio, o patrão falou. Gerson, você espera a gente resolver um assunto e a gente volta a falar? Mas vou precisar de um favor seu. O Gerson falou assim, não, eu faço, o que o senhor precisa? Olha, é o seguinte, eu esqueci que a gente não tem sobremesa para a hora do almoço. Então precisa ir na quitanda da esquina ver se tem sobremesa para a hora do almoço. Você vai lá para mim ver isso? Lógico, patrão, então vai lá, resolve, depois a gente conversa. Ele foi. O Gerson voltou. E aí, patrão, fui lá, patrão. E aí, resolveu? Patrão, eles têm laranja lá. Custa lá R$15 a dúzia. Gente, eu não sei nem quanto custa laranja, tá? Custa R$15 a dúzia. Ele falou assim, mas de cascada ou com casca? Isso eu não perguntei não, patrão. Tá, mas tem outro tipo de fruta? Não, eu também não olhei. Eu vi lá laranja, mais rápido, vou ter que falar com o senhor. Pô, espera um pouco, fica aí, Gerson. Juca, você pode vir aqui na minha sala? O Juca veio. Juca, é o seguinte, eu tô com um problema na hora do almoço. Eu preciso resolver que tá sem sobremesa para a hora do almoço. Precisa ir na quitanda da esquina e ver se resolve o problema na sobremesa. Você resolve isso para mim enquanto eu converso com o Gerson? O Juca falou assim, senhor patrão, eu vou. Foi lá. Daqui a pouco, demorou um pouquinho mais, mas chegou o Juca. Ô Juca, entra aí. O Juca entrou. Viu lá? Vi sim, patrão. Olha, eles têm laranja, que custa R$20 a dúzia, mas se de cascar, eles queriam cobrar um pouquinho a mais. Eu negociei com eles, eles entregam ela de cascada pra gente. Mas tem também o melão, que eles que dão fatiado, a melancia, que eles podem dar fatiada também. E fazendo as contas, eu acho que compensaria mais comprar o melão e a melancia, porque daí tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro, e fica mais barato para todo mundo. Ô Juca, tá bom, já vou definir e a gente decide o que vai fazer. O Juca saiu, ele olhou pro Gerson, o que você queria conversar mesmo, Gerson? O Gerson, nada, patrão, depois outro dia eu converso com o senhor. Você entendeu? Que é essa história da mesmice, a pessoa fica fazendo a mesma coisa. Nós falamos aqui, a pessoa não quer fazer coisa diferente. Eu estava em Brasília, cheguei ontem, né? E eu assisti, infelizmente, o nosso jogo lá, que o Brasil perdeu para a Croácia, lá em Brasília. Ou seja, é um hotel muito bom, padrão 5 estrelas, que eu estava com um cliente lá, e uma coisa muito interessante, chegou um americano, e no gesto do americano eu entendi que ele queria caipirinha no bar. O garçom de um restaurante tido como 5 estrelas, não sabia falar uma palavra em inglês com o cara. Aí ele deu um copo de cachaça pro americano, que ficou olhando pro copo de cachaça sem entender nada, foi, sentou na mesa, assistiu o jogo, aquele copo de cachaça o tempo inteiro do lado dele, sem dar uma bebericada, porque na realidade ele não queria aquilo, ele queria uma caipirinha. E pelo gesto, eu que estava longe, entendi o que ele estava pedindo. E o cara foi lá servir uma cachaça para ele no shotzinho de cachaça lá pro cara. Depois disso, da mesma, chegou uns caras, russo mesmo, né? E os caras queriam vodka, comprar uma garrafa de vodka. E eu que estava longe, com meu pouco inglês, entendi o que o cara queria,
né, que era comprar uma garrafa de vodka. Falando em russo e tentando no Google Tradutor com um pouco de inglês misturado. Simplesmente o cara não entendia. Eu precisei ir lá, porque daí eu não aguento, né? Ir lá, falar para o atendente, falar para ele, eles estão querendo comprar uma garrafa inteira de vodka. Eles querem saber o preço das garrafas que você tem aqui. Aí ele foi lá no caixa levantar o preço para passar para os caras. O russo, que não entende português, olhou para mim e deu um sinal de super felicidade. Assim, pô, muito obrigado, você salvou minha vida, né? Porque ele só queria tomar vodka, né? Mas o que é isso? Olha a falta de visão da gerência da organização desse hotel, que lá em Brasília, que tem gente do mundo inteiro que frequenta, né? Não tem um funcionário que fala inglês. Né, que fale outras línguas, ou que tenha habilidade para conversar com a pessoa, mas nem que seja por mímica. E por outro lado, a má vontade do atendente, porque você percebia que ele não fazia o mínimo esforço também compreender o que o cara está querendo falar. Passar isso todo dia para ir para fora. Então, essa a diferença. Se eu sou dono de um bar e vejo um atendente conversando em inglês com o cara, participando, se eu tiver uma oportunidade, eu vou escolher esse que não falava nada e não deu atenção, ou vou escolher um outro que se mostrou proativo, que se mostrou afim de fazer a coisa acontecer. Então, as pessoas perdem as oportunidades porque elas querem perder. As oportunidades estão aí a todo momento. As pessoas perdem porque elas querem perder. É isso. A gente parou. A gente quer saber a história do Marcos François, que a gente vai entrando nos assuntos e acaba se perdendo. Vamos voltar para a infância do Marcos François, o primeiro trabalho. No primeiro dia que eu fui entregar jornal, eu tinha uma bicicleta, lógico, né? Fui entregar de bicicleta, 5 horas da manhã, então eu tinha que estar no jornal. E aí eu cheguei no jornal, fui apresentado lá por um dos primeiros mestres que eu conheci, porque eu tive 3 grandes mestres na minha vida, e teve um quarto mais de passagem, mas que eu nomeio, que foi Buda, Confúcio e Isaac Newton, né? Ou seja, eu já tive com Buda, Confúcio e Isaac Newton, né? Então esses caras me auxiliaram muito na vida, né? Buda foi o gerente do jornal. Ele era um filho de japonês, então o apelido dele era Buda, literalmente, né? E quando eu cheguei lá para trabalhar, eu fui lá com uma sacola de feira que ficava pendurada no guidão. Então imagina, eu dirigi uma bicicleta, pilotar uma bicicleta, né, com uma sacola de feira cheia de jornal dentro, não era fácil. Para quem não tinha habilidade ainda. Depois eu fiquei craque, né? Tirava o jornal, dobrava, jogava nas casas, gosto de ver em filme, bonito pra caramba, chique pra caramba. Mas o primeiro dia não foi. Então ele veio e falou assim, você conhece essas ruas aqui, esse bairro da cidade, lá em Piracicaba? Eu falei, conheço. Falou, você entrega o jornal nessas casas aqui, tá? Só que se vier uma reclamação, você não precisa aparecer aqui amanhã. Bem assim, porque ele era o Buda. Tá bom, moleque? Eu falei, sim, senhor. Catei o jornal e fui entregar. Piracicaba virou noite. Tava sol pra caramba, de repente ficou tudo escuro. Tudo escuro. Uma tempestade, quando eu tava no finalzinho de entrega do jornal. Uma tempestade de vento, aquelas coisas. Eu tinha alguns jornais para entregar ainda. E a lista das casas que eu tinha que entregar era escrita à mão, num papel, né? Aquilo lá começou a desfazer. E o jornal começou a paçocar também, começou a chover, começou a encher de água a sacola, né? Aí o que eu fiz? Eu parei num lugar, peguei os jornais que restavam, que eram um pouquinho melhorzinhos, separei caderno 1, caderno 2, porque eu lembrava do japonês falando assim para mim, o Buda, né? Você não me apareça aqui amanhã, porque se eu tiver uma reclamação, você não precisa nem vir, né? Aí o que eu fiz? Eu tirava o caderno de um, o caderno do outro, tentava identificar mais ou menos a casa que era pelo resto de lista que eu tinha, porque estava desfazendo, né? Ia lá e jogava um caderno numa casa, um caderno na outra casa, num lugar que não molhasse, né? E eu estava inteirinho em sopa. Entreguei, fui embora para minha casa extremamente decepcionado, porque não apareço lá nunca mais, porque com certeza vai ter um monte de reclamação. O Buda falou que se tiver uma reclamação não era para aparecer mais lá. Fui em casa, chorei pra caramba. Daqui a pouco veio lá meus amigos que levaram para apresentar lá. E aí, como é que foi, né?
Falei, cara, não vou mais lá não. Por quê? Nossa, caiu o mundo lá, eu não consegui entregar o jornal no final, vai ter um monte de reclamação, e o Buda falou que se tiver uma reclamação não era nem para aparecer lá. Ele falou assim, então, meu amigo Reginaldo, né, virou para mim e falou assim para mim, como que você vai saber que se vai ter reclamação se eu não for lá? Então você vai ter que ir lá, né? Ué, verdade, né? Porque se eu ficar aqui eu vou achar que teve reclamação, não vou. E se não tiver? Ah, mas vai ter. Não. Daí eu falei, não, eu vou. Cheguei lá, Buda arrumou um pedestal lá, chamou aquele monte de jornaleiro mais antigo que estava lá, tudo, e falou assim, ó, exemplo, hein? Começou a entregar ontem, mas já desse jeito, jornal, tempestade que caiu na cidade, não teve uma reclamação. Aí aquela história, você toma vai, né? Isso é exemplo de trabalho. Daí os amigos, eu dei uma olhada assim para eles deram aquela piscada para mim, eles rasgaram as reclamações que chegaram lá. Caramba! Aí eu fui entender naquela época que era trabalho em equipe, né? Nossa! Então, bom, resultado, né? Lógico que, segundo ele, você tinha recebido 2 reclamações lá, mas o povo também é maldoso, reclamaram um dia de tempestade, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Com o tempo, a nossa equipe, como era boa, foi chamada para intercalar jornal, porque não tinha máquina que intercalava caderno 1, 2, era na mão. Sim. E por fazer esse trabalho, ele dava uma quantidade de jornal a mais para a gente vender na rua e fazer um troquinho a mais, né? Porque sempre sobrava jornal, sempre sobra, né? E aí eu fazia esse serviço. E tinha um japonês que ficava lá toda vez, lá para comprar um jornal meu adicional. Só que a intenção dele era muitas vezes muito mais para dar bolo e café para mim, porque muita gente parava para dar bolo e café para mim. Acho que o povo achava que eu passava fome, né? E todo mundo de madrugada queria dar bolo pro molequinho lá, bolo e café pro molequinho. Lembro até hoje, tinha um cara que ele era de uma empresa de transporte, era o tipo segurança. Ele chegava, abria a empresa de transporte, ia lá e fazia café num fogãozinho assim, com tijolo, aquelas coisas. Ele fazia eu entrar, ele abria o lanche dele, ele dividia uma parte do lanche dele para mim, e eu não sabia falar não, né? E dar o café também para eu tomar café com ele, depois eu ia continuar a entregar o jornal. Tem muita pessoa, gente boa nesse mundo já. E o japonês ficava lá. Ele só falava, oi moleque, tchau moleque. Né? 8 meses depois, daí quando começou a sobrar jornal a mais, eu, para tentar eliminar o bolo e o café, cheguei e fui negociar com ele. Eu falei, o senhor não quer que eu deixe aqui todo dia o jornal na casa? O senhor não precisa acordar cedo. Por mês eu passo aqui para receber o valorzinho lá dos jornais. Ok, fechado. Tá bom. No outro dia de manhã estava o japonês com o bolo e o café esperando no mesmo horário. Né? E foi assim. 8 meses depois, eu recebo um bilhetinho assim. Vai lá nesse lugar que tem... Moleque, vai lá que tem um emprego para você aqui. Aí eu fui. Era uma empresa lá de Piracicaba. E quando eu cheguei na portaria para fazer entrevista, a menina falou assim, o senhor que é jornaleiro? Você que é o jornaleiro? Sabe que sou jornaleiro, gente. A hora que entrou lá dentro, ou seja, eu tinha 5 meninos concorrendo, mas quem era que fazia a entrevista final era o japonês. Então eu comento para todo mundo assim, eu fiquei 8 meses sendo selecionado. Então tem tudo a ver com essa conversa que nós falamos aqui agora. Se eu fizesse mal feito o que eu fazia, se eu não respeitasse ele, se eu não cumprisse com os compromissos, se eu não mostrasse que eu era dedicado, nunca ele tinha chamado eu para trabalhar. Concorda? Nunca aquela vaga que eu fui trabalhar seria minha. Nunca eu ganharia uma HP financeira dele, que era coisa que só quem ia para os Estados Unidos trazia para o Brasil na época, e ele me deu uma de presente para aprender finanças. Eu nunca teria aprendido a fazer planejamento de vida, porque quando eu fui receber o primeiro salário, ele chamou eu na sala e falou assim para mim, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei para ele assim, eu vou dar para minha família, mas você vai dar 100% para sua família? Eu falei, não, eu quero comprar uma bicicleta. Ele falou, então
faz aqui como é que você vai comprar essa bicicleta, quanto custa e quanto tempo você vai guardar dinheiro para comprar essa bicicleta. Em 12 meses eu vou trocar de bicicleta. Então quanto você tem que guardar por mês, quanto você vai dar para sua família. Então eu aprendi a começar a fazer fluxo de caixa, planejamento estratégico com ele, sem saber o que era isso, sem nunca ele ter falado para mim que isso era planejamento estratégico e era projeto de vida. Quando eu comprei a bicicleta, eu fui contar para ele que tinha comprado a bicicleta e falou, agora senta aqui. Você está completando aí 14, 15 anos, que faculdade que você vai fazer? E com 17 anos eu estava fazendo faculdade. Com um ano depois de faculdade, ele era meu professor de engenharia econômica na faculdade, o japonês. E que é amigo até hoje. Uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, porque assim como ele, eu falo que é o Confúcio da minha vida, então eu tive o Buda e tive o Confúcio, né? Fizeram diferença totalmente. Então essa é a história do japonês. Ou seja, quando você faz e faz bem feito, sempre tem alguém que está vendo. E para fechar, a terceira pessoa, Isaac Newton, o Newton que trabalhava comigo, também era um senhor que falava isso exatamente desse jeito para mim. Ele falava, Tatinho, alguém está vendo, faz. Alguém está vendo. Porque eu falava, cara, não me conformo, as coisas que esses caras estão dando para fazer para mim, sendo que o fulano lá era para estar fazendo, ele falava assim, faz, alguém está vendo. E aí eu tenho também mais uma palestra que chama-se Alguém Te Observa. Assiste lá essa palestra também, quem puder, porque eu trato justamente desse assunto. Sempre tem alguém vendo você. Então, você não está fazendo só aquele biscoito a mais porque você é bonzinho. Você está fazendo um biscoito a mais porque alguém está vendo que você está fazendo esse biscoito a mais. E a hora que você precisar, você vai ser socorrido. E eu tive a prova disso na minha vida em vários momentos. Um dia eu resolvi chutar tudo para cima na profissão que eu estava como diretor de uma empresa e só dar aula. No dia seguinte que eu saí da empresa, eu comecei a receber ligações de empresas querendo me contratar. Os negros sabem que eu saí, mas o mercado estava de olho. Né? Então sempre tem alguém vendo. Então faça o melhor seu sempre. Ponto. Não tem segredo. Então é isso. E assim... Gostei desse negócio aqui. Ficou legal, né? Bacana, né? Já teve alguma vez, assim, ao longo da sua carreira, que alguma porta se fechou para você e você ficou frustrado com isso? Nossa, o tempo inteiro, toda hora fecha. Sempre tem. Não tem jeito. A vida não são só flores. A gente já desenvolveu trabalhos em empresas que o dono achou que o trabalho não serviu para nada. Um exemplo que eu dou, a gente fez um trabalho uma vez numa empresa e tinha 2 meses para vencer o contrato final, né? Faltavam 2 meses para vencer o contrato. Ele chamou eu em dezembro e falou assim para mim, cara, eu queria ver com você, que a gente vai romper o contrato com você. Eu queria ver se você não cobra multa. Eu falei, não, de jeito nenhum, fique tranquilo, eu tô parando, você não quer, eu vou parar já, né? Daí eu virei para ele, mas eu fico satisfeito, porque você teve uma economia de 50 milhões de reais. Veja quanto é, 50 milhões de reais, auditado. Aí ele falou assim para mim, mas eu não vi a cor desse dinheiro. Não, o senhor não viu mesmo, porque a sua empresa teve 200 milhões de prejuízo, o senhor ia ter 250 milhões de prejuízo. Então teve só 50 milhões a menos de dívida que você criou. Então você não viu a cor do dinheiro, mas ele existiu e está auditado, né? Resultado, depois de 6 meses que a gente saiu, chamou a gente de novo, vem cá para dar continuidade no trabalho, porque a gente viu que o trabalho foi importante. Então eu falo assim, tem coisas que quando não é para ser, não é. E a gente não tem que ficar lutando muito contra. Ok, ótimo, obrigado. Sai, põe seu chapéuzinho na cabeça, bonezinho, vai embora numa boa, sem arrumar confusão. Eu sempre falo isso também. Vai sair de uma empresa, sai de cabeça erguida. Mas os caras estão lá, não pagaram o direito, não arruma confusão, cara. Um dia você vai ser recompensado por isso. Pode demorar um pouco, mas você vai ser recompensado por isso, né? E às vezes as pessoas saem, fazem confusão, entram na justiça. Não estou dizendo que não é para entrar, porque tem casos, né?
Mas por pouca coisa entrar na justiça, gente, isso depõe contra. Só para fechar várias portas. E teve algum que te marcou mais, assim, que você não esperava? Fechamento de portas? Fechamento de portas eu vou falar para você que não. Teve coisas assim. Ser empresário nesse país não é fácil, né? Então você é obrigado. E aí, quando eu falo ser empresário, eu estou me colocando também na posição de diretor executivo de empresas, porque você é um empresário, você tem que tomar decisão como dono, né? Então não é só ter uma empresa que é só minha, como é a MBF hoje, né? Como se fosse de várias empresas, né? Como executivo de grandes empresas. Você responde por tudo que acontecer na empresa. Um acidente de trabalho acontecer, você responde por ele. Normalmente acaba sabendo até mais do que os próprios diretores da empresa. Donos, é assim. Eu já tive problemas no sentido de que, infelizmente, ser empresário, de novo, não é fácil. E você tem que tomar decisões. Liderar é ter habilidade e coragem para tomar decisão também, né? E a gente toma decisões de acordo, às vezes, com o caixa, a situação da empresa, que às vezes não agrada a todo mundo. Então, o que marca muito nessa carreira profissional minha é que o Marcos François, lá de trás, filho da dona Jacira e do seu queridão François, do Euclides François, é uma pessoa que não aceita, não consegue conviver com o nome envolvido com a justiça, né? Mas como empresário a gente acaba sendo. Por quê? Porque você não tem dinheiro para pagar imposto. E aí você reconhece que você deve, põe lá que você deve, mas a justiça vem para cima e te pune por você não estar pagando imposto, né? Lógico que tudo isso foi se regularizando e vai se regularizando ao longo do tempo. Mas, então eu sofri muito com essas condições de pagar um preço por querer fazer o melhor e ter que fazer o melhor, porque tem coisa que não é só querer. Ou você fecha uma empresa e deixa um renque de pessoas desempregadas, né? Ou você vai sujar seu nome porque você vai deixar de pagar o governo, vai deixar de pagar tributos para tentar negociar num outro momento. Mas tudo isso me deu forças para ser quem é a MBF hoje, que é uma empresa especializada em trazer empresas novamente aos negócios. Então, por exemplo, o fato de eu ser administrador judicial hoje, nomeado pela Justiça, o fato de eu ser perito judicial, nomeado pela Justiça, ou contratado por empresas, o fato da gente ser especialistas na área de recuperação judicial, na parte econômica de recuperação judicial de empresas, foi toda essa vivência que trouxe uma bagagem para eu poder assumir essas funções hoje. Então, de novo, mesmo os tropeços são aprendizados, né? Mas porta fechada num lugar assim, não. Olha, para você ver, se eu tive, eu nem lembro. Tanto que é um negócio que eu falo assim, no ciclo da superação eu explico. Você chega num ponto que é o melhor de todos lá em cima, que é o ponto do superador, né? Que não é o cara que rompe a barreira dos 100 metros rápidos, não, que também mas é o superador, é aquele que assim, ele não sente mais dor, então ele cai, ele levanta e continua, né? Quando você chega nessa fase, você só cresce na vida, só cresce. Diferente daquele que cai. Eu acho um filme desse ano que é o Príncipe Nova York 2, assistiram? Um é bem antigo, com Ed Murphy, que ele é príncipe e tal. Então, tem uma cena ali que é bem isso, tem uma mensagem, embora o filme seja de comédia. A família está em crise, o reino está em crise, tudo que você imaginar de problema, ele está passando naquele momento. E o primeiro emprego dele era limpando o chão no McDonald's, né? O que ele fez? Ele fez uma réplica daquilo lá perto do castelo dele. E quando ele não está legal, ele vai para lá e fica... Se eu não me engano, ele põe até o uniforme. Ele fica limpando o chão ali. Aí uma pessoa pergunta para ele: por que quando você não está legal, você vem aqui e fica limpando o chão? Aí ele falou uma coisa assim: é porque
Eu sinto falta desse tempo em que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, por que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Nem precisa explicar a profundidade disso, né? É fato, é isso mesmo. Beleza. Legal. Ó, uma pergunta. Para encerrar, hein? Não, essa aqui é para encerrar. Essa pergunta aqui é polêmica. Não, então por que você vai fazer isso comigo? Não, essa pergunta aqui, não, essa pergunta aqui. O que o Marcos François, executivo, reestruturador de empresas, reestruturador de vidas, empresário com uma vida inteira de experiência, o que ele diria ao Marcos François, jornaleiro? Puta merda, nunca pensei nisso. Mas sabe o que eu acho que eu diria para ele? Primeiro assim, cara, você pode conquistar tudo que você quiser, tá? É um passo de cada vez e com uma palavra que eu falo que resume tudo em termos de liderança. Eu vejo muita gente falar de liderança por aí que não sabe, nunca liderou uma pessoa. Todo mundo é líder mesmo que seja de si próprio, mas a pessoa ir lá fazer palestra, dar treinamento em empresa, sem ter vivenciado o que é estar no comando de pessoas, eu acho muito estranho. Às vezes é muito da boca para fora, né? Não é a vivência do dia a dia. Eu falo que eu vivenciei de lá para trás. Então, o que eu teria para falar para o Marcos François, não se apavore, né? É um passo de cada vez e continue sim tendo resiliência. Toma um soco no fígado, caia, levante e dê um passo à frente. Como alguém vai falar para você um dia, porque eu estou falando para ele lá atrás, porque alguém falou para mim lá atrás um dia, Tatinho, caia 7 vezes, levante 8, sempre um passo à frente, rumo ao seu sucesso e à felicidade. É isso que eu falaria para ele. Acorda aí. Posso fazer uma outra pergunta e você edita depois? Mas ele tá tão bem que teve nessa Mas aí você coloca essa frase. Por que tem que editar? Tem que ser assim mesmo. Eu posso chamar uma pergunta? Vamos deixar lá. O que você... Quanto menos você editar nisso, e pode até pôr aí isso que eu tô falando, é a verdade nossa. Gente. Eu gaguejo, ele gagueja, ela gagueja e pronto. Eu apavoro. E para os jovens de hoje em dia, que a gente vê muito jovem que não quer nada, mas a gente vê muito jovem que quer mesmo, sabe? Que busca alguma coisa. Se você tivesse oportunidade de falar para todos esses jovens que quer alguma coisa. Eu falo para muitos jovens, né? Porque eu sou chamado muito para falar em faculdade, universidades e até... escolas, como que fala? Ensino médio, né? Deu branco agora aqui, ensino médio, fala sobre profissão. Eu falo para todo mundo que tem espaço para todo mundo, né? E aconselho eles a ouvirem o ciclo da superação. Porque o ciclo da superação, ele não é nada que é monstruoso e que é incompreensível. Ele está aí no dia a dia nosso e eles são pequenos ciclos. Existe um grande ciclo que é formado por pequenos ciclos. Então, se você começar a corrigir o pequeno ciclo, né, você começa a corrigir o grande ciclo de vida, né? Então, o que eu falaria é que é o seguinte, faça a diferença. Porque assim, o algo a mais que você faz vai fazer uma diferença entre milhões de outros que não estão fazendo. Então você vai atingir aquilo que você quer. E outra, planeje aquilo que você quer. Que você atinge e conquista o que você quer. Mas tem que colocar em prática. Porque planejar e não colocar em prática já é fracasso. Mesma coisa que não tem planejado nada. Então esse foi o LBcast, Life Business Cast com Marcos François, uma abertura com chave de ouro. Não deixe de deixar o seu like e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir esse vídeo. E se você veio do futuro, temos muitos outros vídeos com profissionais de gabarito, como você acabou de testemunhar aqui, que pode fazer a diferença na sua vida e de muitas outras pessoas.
Ok? Então te vejo na próxima reunião, te desejo sucesso e prosperidade sempre. Um abraço.